Poxa vida, tem que fazer esse trabalho, mas eu não sei nada sobre esse assunto. O que será que deve ser esse lance de toque? Opa! Considerado raro até há pouco tempo, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é uma doença bastante comum, acometendo aproximadamente 1 em cada 40 ou 50 indivíduos. No Brasil, é provável que existam entre 3 e 4 milhões de portadores. Muitas dessas pessoas, embora tenham suas vidas gravemente comprometidas pelos sintomas, nunca foram diagnosticadas e mais dificilmente ainda tratadas. Talvez a maioria desconheça o fato de esses sintomas constituírem uma doença para a qual, de uns anos para cá, já existem tratamentos bastante eficazes. O TOC é considerado uma doença mental grave, por vários motivos. Está entre as 10 maiores causas de incapacitação, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Acomete preferentemente indivíduos jovens, ao final da adolescência, e muitas vezes começa ainda na infância, sendo raro seu início depois dos 40 anos. Geralmente é crônica e, se não tratada, na maioria das vezes se mantém por toda a vida. Os sintomas raramente desaparecem por completo. O mais comum, quando não é realizado nenhum tratamento, é que apresentem flutuações ao longo da vida, aumentando e diminuindo de intensidade, mas estando sempre presentes em algum grau. Em aproximadamente 10% dos casos, tendem a um agravamento progressivo, podendo incapacitar os portadores para o trabalho e acarretar sérias limitações à convivência com a família e com outras pessoas, além de submetê-los a um grande e permanente sofrimento. Felizmente, têm sido desenvolvidos novos métodos de tratamento, utilizando medicamentos e psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, que conseguem reduzir os sintomas e muitas vezes eliminá-los completamente. Nossa, mas será que eu tenho isso? Muitos pacientes com TOC só reconhecem sua condição ao ler ou ouvir na mídia algo sobre a doença. Estudos demonstram que há uma demora, em média, de mais de 8 anos entre o aparecimento dos sintomas do TOC até ele ser diagnosticado por algum profissional. Se você tem dúvida se é ou não portador do TOC, procure responder as perguntas a seguir. Preocupo-me demais com sujeira, germes, contaminação, pó ou doenças. Lava as mãos a todo momento ou de forma exagerada. Limpo ou lavo demasiadamente o piso, móveis, roupas ou objetos. Não toco em certos objetos, como corrimãos, trincos de portas, dinheiro e etc., sem lavar as mãos depois. Verifico portas, janelas, o gás, mais do que o necessário. Preocupo-me demais com a ordem, o alinhamento ou simetria das coisas, e fico aflito quando estão fora do lugar. Necessito fazer coisas de forma repetida e sem sentido, como tocar, repetir certos números, palavras ou frases.
Guardo coisas inúteis, como jornais velhos, caixas vazias, sapatos ou roupas velhas. Mãe, joga essas revistas fora. Claro que não, é minha coleção, moleque! Se uma das respostas for positiva, é bem provável que você seja portador de TOC. A ciência tem conseguido esclarecer vários fatos em relação ao toque, embora não consiga ainda esclarecer suas verdadeiras causas. Provavelmente convergem vários fatores para seu aparecimento, tornando-se cada vez mais evidente que na origem dos sintomas do TOC concorrem diversos fatores. De natureza biológica, envolvendo aspectos genéticos, neuroquímica cerebral, lesões ou infecções cerebrais. Fatores psicológicos, como por exemplo, aprendizagens erradas, aprender a lidar o medo que acompanha uma obsessão realizando compulsões. Crenças distorcidas, superestimar o risco de contaminação ou de cometer falhas, estressores e até culturais como o tipo de cultura ou educação recebida. Na verdade, não estão bem esclarecidas as causas do TOC, até pelo fato de que seus sintomas, seu curso e a resposta aos tratamentos são muito diversos. Fatores neurobiológicos. Na medida em que as pesquisas avançam, tem ficado mais evidente a importância dos fatores de natureza biológica na origem dos sintomas do TOC. As evidências nesse sentido são o fato de o TOC ocorrer após traumatismos, lesões ou infecções cerebrais. É muito comum que numa mesma família existam vários indivíduos acometidos, sugerindo uma predisposição genética. Além desses fatos, foi, sobretudo, importante a descoberta de que determinados medicamentos que estimulam de alguma forma a função serotonérgica cerebral reduzem os sintomas do TOC. Este último fato nos faz pensar que deve existir um distúrbio neuroquímico do cérebro, dos portadores do transtorno, envolvendo o funcionamento das vias nervosas que utilizam a serotonina, substância que existe naturalmente no cérebro e que está envolvida na transmissão dos impulsos nervosos. Observou-se ainda que certas zonas cerebrais são hiperativas em portadores de TOC, isto é, funcionam mais do que indivíduos que não são portadores, na parte frontal, região periorbital, em regiões mais profundas do cérebro, gânglios ou núcleos da base, como no tálamo, o núcleo caudal e putâmen. Essa hiperatividade tende a se normalizar tanto com o tratamento medicamentoso como com a TCC. O TOC é também uma doença familiar. Se existe um portador na família, a chance de existirem outros indivíduos comprometidos aumenta ao redor de 4 vezes. Também é muito mais comum em gêmeos idênticos, univitelinos, do que em gêmeos não idênticos. Esses fatos levam a crer que possa existir um componente genético no TOC. Como se vê, são evidências, porém muito genéricas, para a hipótese de que exista algum tipo de disfunção neuroquímica no funcionamento cerebral dos portadores do TOC. Existem, entretanto, fatos que a pesquisa não conseguiu esclarecer. A resposta de muitos pacientes aos medicamentos inibidores da recaptação de serotonina, que é parcial ou mesmo nula, e se desconhece o motivo. Além disso, ocorrem obsessões e compulsões em doenças neurológicas como encefalites associadas a tiques, ao transtorno de Gilles, de Tourette, à febre reumática ou mesmo a outras doenças neurológicas ou psiquiátricas. São fatos cujo esclarecimento continua desafiando os cientistas do mundo inteiro.